A aula de hoje que a gente vai falar é aula sobre conjuntiva, tá? Eu vou falar para vocês, assim, vários detalhes, desde a parte de anatomia, a gente vai passar até algumas doenças, principalmente conjuntivite, que é o que interessa para vocês, tá? Beleza, tá? A gente vai começar, assim, por entender só qual que seria a função da conjuntiva no nosso olho, falar um pouco de anatomia e histologia da conjuntiva, quais seriam os sinais clínicos que a gente costuma perceber, como é que a gente faz o exame físico para examinar essa região do nosso olho, e a gente entender algumas doenças que vão se manifestar, principalmente conjuntivites, que seriam que seriam mais interessantes de vocês entenderem, e falar um pouquinho de pterígio, que é algo também um pouco comum, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida no meio da aula, podem interromper. A gente tem aí, não sei como é que está a rotina de vocês depois, mas não é uma aula assim muito longa. Teoricamente, a gente teria 2 aulas de 50 minutos, não vai dar tudo isso. Então, se vocês quiserem interrompendo para ir perguntando, não tem problema nenhum. Tá? A próxima aula prática também, que vai ser na terça-feira que vem, também vai ser comigo, e a gente daí vai passar alguns casos de conjuntivite, de algumas doenças de conjuntiva. Então, se vocês ficarem com algumas dúvidas dessa aula de agora e quiserem tirar daí na próxima, também a gente vai poder continuar o assunto. Tá? Então, entender a função da conjuntiva, ela é um dos tecidos que estão mais na região externa do nosso olho. Então, assim, fora a pálpebra, que vai proteger, assim, o nosso olho de ambientes externos mais grosseiros, a conjuntiva tem uma função importante de proteção no nosso olho, vai levar nutrição principalmente para a periferia da córnea, né? Os vasos sanguíneos chegam até o limbo ali, a transição entre a conjuntiva e a córnea, é por ali que chegam elementos do sangue para nutrir a córnea. Também atua como uma barreira mecânica, mas é principalmente uma barreira contra doenças, contra infecções. A gente vai ver como é que é o padrão celular da conjuntiva. Ela é muito rica em elementos do sistema imunológico, então é um tecido que consegue reagir muito bem a qualquer patógeno externo. Além disso, ele tem um importante papel, assim como a córnea, na estabilização do filme lacrimal. Para a gente ter uma superfície do olho bem lisinha, que não tem atrito entre a nossa pálpebra com a nossa superfície do olho, a gente precisa com que as células bem da superfície da conjuntiva e da córnea tenham a capacidade de manter a lágrima, esse filme lacrimal, bem distribuído por toda a nossa superfície do nosso olho, para que toda vez que você pisque, não fique nenhum ponto da superfície do olho sem lubrificação e você tenha um atrito contínuo. Imagina quantas vezes a gente pisca por dia. Se a gente não tivesse isso, a chance de você fazer uma cicatriz, de machucar a superfície do olho seria muito grande. A estrutura anatômica dela. A gente vai dividir a conjuntiva basicamente em conjuntiva bulbar, que é a conjuntiva que fica na parte branca do olho, e a conjuntiva tarsal, que é a conjuntiva que recobre a parte interna da pálpebra. Então, a conjuntiva não é só na parte branca do olho. A gente também chama de conjuntiva a parte ali de dentro da pálpebra, também é conjuntiva. Diferença é que a conjuntiva bulbar, ela é um tecido bem frouxo. Se você pegar com cotonete ou com o teu dedo, assim, vocês conseguem ver que ela mexe, ela é bem frouxinha. Isso a bulbar. A conjuntiva tarsal, ela já vai estar bem aderida no tarso, bem aderida na pálpebra. Então, se você tentar mexer, ela não sai. Quando a gente vai fazer cirurgia de estrabismo, de pterígio, que você tem que dissecar a conjuntiva, a gente vê que a conjuntiva bulbar é muito fácil de você conseguir soltar, você acha muito fácil o espaço entre a conjuntiva e a esclera, mas a conjuntiva que está grudada na pálpebra, ela é super difícil de você conseguir dissecar. A gente vai ter onde as duas se encontram lá no buraco lá embaixo, um fundo de saco, que a gente chama de fórnice, que vai estar tanto lá embaixo quanto na parte superior. Então, isso em 360 assim do nosso olho. A gente também tem aqui no cantinho duas estruturas que vale a pena salientar. Uma delas é a prega semilunar. Ela é como se fosse um resquício evolutivo. Sabe que nem lagarto, passarinho tem, que eles não têm pálpebra, mas ele tem uma membrana que pisca assim de lateral? Chama membrana nictante. Então,
Alguns animais têm, nos mamíferos isso evoluiu e ficou com essa preguinha aqui do lado no canto do olho. Bem mais no cantinho, a gente tem a carúncula, que ele é um tecido que histologicamente é um pouquinho diferente do resto do tecido da conjuntiva. Tanto a carúncula quanto a conjuntiva, a gente vai ter um epitélio de mucosa, mas na carúncula a gente vai ter glândula sebácea, como tem na pele, e vai ter também folículo piloso, que nem a gente tem na pele e não tem na conjuntiva. Aqui só um corte para a gente entender melhor um pouquinho como é que ela fica posicionada. A gente vai ter a conjuntiva tarsal, deixa eu aqui, ó, conjuntiva tarsal recobrindo a parte interna da pálpebra, vai até o fórnice, ela vira e vai recobrindo a conjuntiva bulbar, aqui serve a conjuntiva bulbar, e ela chega até o limbo, tá? Percebam que ela é um fundo de saco, em cima e embaixo. Então, assim, para quem usa lente de contato ou pergunta, já escutou alguém falar, minha lente foi lá para trás do meu olho. Não tem como, é fechado. Se for lá para trás do olho, é só se tiver um buraco, não tem como. Com relação à vascularização, o suprimento arterial, ele é derivado da carótida interna, mas chega principalmente pela artéria oftalmica, lá atrás do olho, e vem pelos ramos que irrigam a pálpebra, tanto superior quanto inferior, e pelas artérias ciliares, que são aquelas artérias que chegam pelos 4 músculos retos, o superior, inferior, o nasal e medial. E a drenagem venosa é feita pela veia oftálmica, e normalmente o sangue que vai drenar da conjuntiva, ele vai ser um pouco diluído porque a gente tem a drenagem junto aqui do humor aquoso, que passa pelo ângulo aqui onde junta a íris com a córnea, passa pelo trabeculado e ele cai aqui no canal de Schlein, e desse canal ele é drenado para as veias episclerais. Então, o sangue normalmente que sai, ele vai estar um pouquinho diluído com o humor aquoso. Como eu falei, a conjuntiva ela tem um sistema imunológico muito ativo, então ele tem uma rede linfática também bem ampla. A gente vai ter essa drenagem do linfático da conjuntiva para linfonodo pré-auricular e para linfonodo submandibular. Lembrando só que a conjuntiva é bem vascularizada e tem uma rede linfática bem importante. Já a córnea, vai ver em outra aula, não tem nenhuma dessas duas coisas. A córnea é avascular e não tem vaso linfático nenhum. Isso é muito importante a gente saber. Com relação à inervação, a conjuntiva não mexe, não tem músculo, então ela só vai ter inervação sensitiva, derivada do quinto par, do nervo trigêmeo, e a gente tem esses 3 ramos, mas principalmente é o ramo nasociliar, que é o que leva a maior parte da informação. Quando vai chegando no finalzinho desses nervos, eles vão se ramificando e formam um plexo, que assim pegam toda a superfície, tanto da conjuntiva, da córnea, e são terminações livres que vão parar ou nos vasos ou num plexo bem subepitelial. Então, eles vão regular ou a vasodilatação e vasoconstrição, ou eles vão regular a própria sensibilidade. Tanto a córnea, mais a córnea ainda do que a conjuntiva, são muito ricas em inervação. Então, você tem uma sensibilidade, tanto corneana quanto conjuntiva, muito importante. Qualquer cisquinho que você entra, a gente consegue perceber muito bem. Com relação à estrutura histológica, para quem não lembra da histologia lá do primeiro ano, o epitélio da conjuntiva é um tecido epitelial estratificado, não queratinizado. Então, você tem uma série de camadas de células colunares lá embaixo, vão virando células cuboides, até que elas vão ficando células pavimentosas, mas elas não morrem, então elas mantêm o seu núcleo até a camada mais superficial. E abaixo disso, a gente vai ter um tecido conjuntival, um tecido conjuntivo mesmo, bem frouxo. Tá? É bem frouxo na conjuntiva bulbar e ele é bem aderido no tarso, assim, na conjuntiva tarsal. O epitélio, a gente vai ter predominantemente célula epitelial, a gente tem células caliciformes que vão produzir uma camada de muco, que é o que vai fazer com que a lágrima consiga ficar aderida na superfície do epitélio. As células do epitélio da córnea, como qualquer célula do nosso organismo, são lipofílicas, então seriam
eles iriam repelir a água. As células caliciformes, esse muco que ela produz, é o que permite com que a lágrima consiga ficar aderida na superfície das células e fique bem espalhadinho o filme lacrimal. A gente vai ter também uma certa quantidade de linfócito, CD4 e CD8, um tanto de célula apresentadora de antígeno e polimorfo nuclear. Tá? No nosso estroma, então, abaixo do epitélio, no tecido conjuntival da conjuntiva, a gente vai ter um pouco de fibroblasto, mas a grande maioria desses componentes celulares são células imunológicas. A gente tem cerca de 60% desses núcleos aqui que vocês estão vendo, são células do sistema imunológico. É célula apresentadora de antígeno, linfócito, polimorfo, mastócito. Então, é muito fácil de você desenvolver uma resposta inflamatória na nossa conjuntiva. Tá? Por isso que qualquer corpo estranho deixa o olho muito vermelho, por isso que conjuntivite a gente começa a ter sintomatologia muito rápido. A gente ainda vai ter algumas outras estruturas, principalmente glândulas lacrimais acessórias, que são as glândulas de Wolfram e as glândulas de Krause, que estão lá no fórnice, e outras que estão aqui na conjuntiva tarsal, que produzem um pouco da camada líquida da nossa lágrima. Mas a grande parte é produzida pela glândula lacrimal, que está bem lá em cima, ela está aqui por baixo do rebordo da órbita. Normalmente, se você, na lâmpada de fenda, se você pede para o paciente olhar bem para baixo e olhar em direção à ponta do nariz, você consegue ver lá em cima, parece uma gordurinha, e você consegue ver, às vezes, até tem umas boquinhas assim, bem discretas. É difícil de ver, mas às vezes a gente consegue enxergar. Alguma dúvida com relação à parte de anatomia, de parte normal, assim, do olho, na conjuntiva? Nada, nada? Passaremos para frente, então. Então, daqui para frente o que a gente vê na conjuntiva que é sinal de doença, que é algo que não é normal. Tá? Primeiro sinal deles, que é o mais comum, é a hiperemia. Então, hiperemia é algo muito inespecífico e qualquer coisa vai deixar o nosso olho vermelho. Um corpo estranho, uma infecção, uma agressão, uma batida, você começar a chorar, qualquer estímulo que você tiver, você pode ter um olho vermelho. Então, é pouco específico. Né? A gente vai ter outros sinais que daí começam já a ter um pouquinho mais de significado para a gente poder ajudar num diagnóstico diferencial. O primeiro deles, que a gente vê com bastante frequência, chama papila. Ela é uma estrutura que, se a gente for desenhar ela esquematicamente, a gente vai ter assim, o epitélio vem aqui embaixo, e por baixo no tecido conjuntival do epitélio, você vai ter os vasos, e na papila ele vai vir um vasinho central, vai se ramificar esses vasinhos na ponta, e vão começar a exudar polimorfo nuclear. Então a gente vai ter um infiltrado de polimorfo nessas papilas. Se a gente amplia isso daqui um pouquinho mais, a gente vê que tem esses septos que eu fiz em verdinho aqui no desenho, são esses caminhos aqui no meio. Tá? A papila, que seriam cada bolinha dessa, você vê que tem os vasinhos de sangue, tá? Forma umas alcinhas, e em volta ele vai ter um infiltrado inflamatório ao entorno. Tá? E a gente vai ter o folículo, que é uma estrutura diferente, também é um sinal de doença, também já um pouco mais específico, que são, a estrutura é um pouquinho diferente. A gente vê que elas são bolinhas maiores, a gente vai ter os vasos ao redor do infiltrado de monomorfo. Então, ali no meio vai ter linfócito, são células já num estágio um pouquinho mais avançado de um processo infeccioso. Se a gente amplia um pouquinho mais, a gente vê que ela é mais elevada. Enquanto as papilas, elas mantêm todas o mesmo nível, então a superfície fica mais homogênea, aqui os folículos, elas são, cada bolinha do folículo, ela parece um morrinho, assim, ela fica um pouquinho mais saliente na conjuntiva. Se a gente bota um lado a lado, as papilas são mais inespecíficas. Então, a gente pode ver isso em conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana, conjuntivite alérgica, corpo estranho, mas é mais evidente esse padrão que eu botei da foto, que é o padrão mais bonitinho, é mais bonito a gente ver em alergia. Então, quem tem conjuntivite crônica acaba formando essas papilas com desenho de livro.
E conjuntivites bacterianas vão ter mais papila e não vão ter folículos. Folículos a gente vê principalmente em conjuntivites virais, conjuntivites tóxicas, infecções por algumas bactérias que costumam fazer infecção prolongada, conjuntivite crônica, tá? Principalmente a clamídia. Entender só aqui que conjuntivite tóxica, o que vai diferenciar de alergia, normalmente conjuntivites tóxicas vão ser conjuntivites crônicas, assim com 1 mês, 30, 60, 90 dias de evolução ou mais, normalmente relacionada a algum produto químico que você está entrando em contato direto e frequente com o olho e se vai desenvolvendo uma reação tóxica e não uma reação alérgica. A gente vê principalmente e quem faz uso crônico de colírio para glaucoma, ou faz uso daqueles vasoconstritores direto, que o conservante da medicação costuma ser muito irritativo para o olho e faz esse tipo de conjuntivite. A gente vai ter a quimose. Quimose é edema. Então, edema de conjuntiva chama quimose. Você vai ter a conjuntiva principalmente bulbar, como ela é muito frouxa, o tecido conjuntival dele, quando você tem edema, tem um acúmulo de líquido, essa conjuntiva fica parecendo uma bolinha. E você olha o paciente, parece que ela tem uma gelatina, assim, parece que tem uma bolsa assim que está para fora do olho. Se é muito intenso, a quimose pode até ficar para fora da pálpebra. O paciente fecha o olho e fica, a quimose parece fica, a conjuntiva salta assim para fora da pálpebra e ele pisca no meio. Isso dá bastante desconforto. O paciente normalmente reclama porque tem um estímulo importante. A gente vai ver principalmente em alergia, então quimose de aparecimento súbito, com muita coceira associado, é fortemente sugestivo de uma conjuntivite alérgica, mas principalmente conjuntivites virais por adenovírus, assim, formas mais graves, às vezes você pode ter uma quimose importante e é difícil para você conseguir fazer com que isso melhore ao longo do tempo. A gente pode ter alterações no epitélio. Aqui já é um pouquinho mais, ó, todos os sinais que eu botei até agora, quimose, papila, folículo e essas fotos todas, são todas fotos, eu escolhi de propósito, são fotos que eu tirei com o celular de fora, não na lâmpada de fenda, para vocês terem noção que, assim, não precisa ser oftalmologista, não precisa de uma lâmpada de fenda para você conseguir identificar essas alterações. Tem como você com o celular, com o smartphone na mão, você conseguir pelo menos capturar uma imagem, ou para você interpretar, ou pelo menos para você mandar para um colega que seja oftalmo para te ajudar se você tiver alguma dúvida. Tá? Epiteliopatia já fica realmente um pouco mais difícil. Você precisaria daí da lâmpada de fenda, porque daí são pequenas erosões no epitélio da conjuntiva e da córnea, e que a gente normalmente vai ver se a gente usa algum tipo de corante. Aqui é um corante que pinta de verde, então onde você tem defeito epitelial, onde tem célula morta, o corante vai marcar e você consegue identificar. A gente normalmente usa essa informação para avaliar quadros de olho seco ou algumas doenças mais específicas, mas normalmente, assim, epiteliopatia epiteliopatia punctata, ou ceratopatia punctata, é um achado que a gente vê muito frequente em olho seco mais grave. A gente pode ter algumas lesões tumorais, então, qualquer bolinha, qualquer lesão que parece um tumor, né? Tumor, qualquer bola a gente pode chamar de tumor. Mas lesões tumorais podem também se assemelhar a um granuloma, ou um carcinoma, ou até mesmo pterígio, a gente pode descrever no exame como uma lesão tumoral. Tá? E a gente pode ter cicatriz. Cicatriz, então, a gente vai ver fibrose na conjuntiva. Aqui é uma fibrose assim, a gente virando a conjuntiva. É mais comum a gente ver na conjuntiva tarsal. Como a conjuntiva tarsal ela é mais aderida, é mais difícil da gente conseguir ver o Matheus está perguntando para mim se pterígio é um tumor. A gente não considera ele um câncer, né? Então não é um carcinoma, não é uma neoplasia, mas é uma elevação na superfície do olho. Eu posso denominar como uma tumoração, tá? Como um cisto de uma glândula lacrimal, alguma coisa assim, eu posso chamar de tumor também, tá? Histologicamente, como patologia, eu posso chamar de tumor. Pode ir mandando pergunta, tá? Cicatrizes são mais comuns a gente avaliar
nessas doenças. Tracoma, que é uma doença que classicamente a gente caracteriza por uma conjuntivite cicatricial. Queimaduras químicas graves vão acabar desenvolvendo uma cicatriz na superfície ocular. Algumas conjuntivites por adenovírus também se prolongam por muito tempo, que são muito graves. Se você não modular isso muito bem, a reação inflamatória, você pode ter uma fibrose secundária. Doenças vesicobolhosas, principalmente síndrome de Stevens-Johnson e pemphigoide, você pode gerar isso também uma cicatriz na evolução. E algumas conjuntivites alérgicas graves, que também têm sintomas muito persistentes e por muito tempo, podem induzir formação de cicatriz. O problema dessas cicatrizes é que, assim, você faz com que aquela conjuntiva, que tinha um epitélio bem lisinho, que fazia com que a lágrima se espalhasse muito bem, perca essa capacidade. Então, o paciente começa a ter atrito dessa cicatriz da pálpebra na superfície do olho. Começa a ter sintoma de olho seco, de corpo estranho, aquilo começa a fazer uma abrasão crônica e você pode ter alteração corneana, pode ter perda visual secundária por causa disso. Outra complicação também, a gente vai ver também, principalmente no tracoma, essa cicatriz da pálpebra, como ela está por dentro na pálpebra, ela dá uma retraída no tecido e a pálpebra dá uma viradinha para dentro. E os cílios que estão virados para fora, na hora que ela retrai, ela vira para dentro. E o cílio começa também a roçar no olho, também é algo muito complicado. Com relação aos tipos de secreção que a gente pode ter vindo da conjuntiva, nas conjuntivites. A gente classifica normalmente de secreção purulenta, aquela bem amarelada, que parece pus mesmo, e aquela secreção que parece mais lacrimejamento, ou assim, bem um amarelo clarinho, ou branca, em pouca quantidade normalmente, uma secreção mais mucoide ou lacrimejamento. Secreção purulenta, em bastante quantidade, vai caracterizar principalmente infecções bacterianas. Então, classicamente, conjuntivite bacteriana tem secreção purulenta em grande quantidade. O paciente precisa lavar o olho várias vezes por dia. Secreção purulenta, mas em pouquinha quantidade, acorda com o olho grudado, com secreção amarelada, mas durante o dia normalmente isso não aparece, a gente pensa mais em infecção viral. Secreção mucoide, com mais ardência do que coceira, a gente vai pensar também em conjuntivites virais, se for um quadro mais agudo, e quadros mais arrastados, assim, mais prolongados, a gente pensa em disfunção de lágrima, em olho seco. E se você tem secreção mucoide, mas principalmente coceira como o principal sintoma, a gente vai pensar primeiro numa conjuntivite alérgica, depois vai pensar em viral, em algum outro tipo de conjuntivite. E a gente tem também as membranas e pseudomembranas, que são como se a secreção ficasse mais densa e ela gruda na superfície conjuntival. Normalmente ele acontece nas conjuntivites por adenovírus. Tá? Tem algumas bactérias que fazem, mas é mais raro. O que 99% das vezes que a gente vê são nas conjuntivites por adenovírus mesmo. O problema da membrana é que se você tem uma conjuntivite que tem membrana, a superfície da membrana fica raspando no olho, é desconfortável para o paciente, isso pode gerar uma abrasão corneana enorme. Tem paciente que desepiteliza a córnea inteira por causa da membrana, de ficar roçando ali, de tanto piscar. É um acúmulo de célula inflamatória enorme, então gera um processo inflamatório pior. E se você não tira ela e não trata ela, ela pode gerar uma bela de uma cicatriz aqui embaixo e você ter sintoma, pode ficar com uma sequela, com uma cicatriz permanente ali na conjuntiva. Então, é um sinal de alerta em conjuntivites. Indo agora, como é que seria a nossa rotina do exame físico. Tá? Então, a gente entendeu um pouquinho da histologia, da anatomia, como é que é o normal de uma conjuntiva. A gente já sabe quais são os sintomas, os sinais clínicos que a gente costuma observar nas doenças, e como é que seria a rotina do exame físico, quais são os passos para a gente examinar. Pode fazer um exame ectoscópico de simplesmente olhar no paciente direto ou com uma lanterninha, mas o exame que a gente faz, basicamente, é na lâmpada de fenda, que a gente vai ter
um sistema óptico e um sistema de luzes que vão conseguir me ajudar a focalizar e iluminar melhor aquilo que eu estou conseguindo, aquilo que eu estou procurando. Normalmente a gente vai usar alguns corantes para poder ajudar na identificação de algumas doenças. O que a gente usa com mais frequência é a fluoresceína, que é um colírio que é amarelo, e quando a gente pinga no olho e coloca uma luz azul, que é essa luz de cobalto que a gente chama, ela pinta, a fluoresceína brilha em verde. Então você consegue ver a lágrima pintada de verde, e onde tem na superfície do olho defeito epitelial, onde não tem epitélio, a fluoresceína cora. Então esses pontinhos aqui são pontos onde tem falhas do epitélio, tem uma ceratite ponteada, que o epitélio está descobrindo ali e o corante está marcando. A fluoresceína marca melhor alterações da córnea, e o rosa bengala e a lisamina verde são corantes que coram melhor célula da conjuntiva, coram mais a conjuntiva do que propriamente a córnea. O rosa bengala e a lisamina verde, elas vão marcar não áreas desepitelizadas, mas vão marcar células desvitalizadas. Então, células mortas ou em sofrimento, eles vão corar. A gente usa menos o rosa bengala e a lisamina verde. O rosa bengala a gente usa pouco porque ela arde bastante na hora de você pingar no olho do paciente. E a lisamina verde também a gente acaba usando pouco, principalmente usa em casos de olho seco grave, que você precisa estratificar melhor o grau de comprometimento do olho seco da conjuntiva, a gente acaba usando esses corantes, mas em 99% das vezes a gente usa a fluoresceína porque ajuda no exame, e a fluoresceína eu consigo fazer uma avaliação melhor do filme lacrimal, em comparação com esses outros corantes. A gente pode ver o tempo de ruptura do filme, então se pinga, pede para o paciente piscar algumas vezes, quando ele abre o olho, você pede para ele ficar com o olho aberto, e você fica olhando na lâmpada até que você vê que o filme começa a fazer essas áreas de quebra do filme. Em vez de ele ficar um filme bem homogêneo, tudo verdinho igual, ele começa a evaporar em umas regiões. Quando ele começa a evaporar, você para de contar mentalmente. Então, você pede para ele piscar e abre o olho e começa a contar. 1, 2, 3, 4. O normal é o filme lacrimal se manter estável sem começar a evaporar entre 10 segundos ou mais. Entre 5 e 10 pode ter algum problema, mas menor do que 5 normalmente é um filme lacrimal com algum problema. Deu para entender essa explicação? Porque é meio confuso às vezes. E o que a gente vai procurar de doenças, né? Então, já sabemos como é o normal de uma conjuntiva, já sabemos quais são os achados que a gente pode enxergar. O que me perguntaram aqui? Tá, perguntaram se o corante dá para ver acometimento de herpes. Sim, tá? A fluoresceína, vai ter uma foto mais para frente de uma lesão herpética. Uma lesão herpética clássica, que é aquela lesão que parece uma arvorezinha, a fluoresceína vai marcar o fundo da úlcera, a parte onde não tem célula. Na bordinha dela, que é onde estão as células infectadas pelo herpes, ela vai corar mais com rosa bengala. Então, se você pinga os dois corantes, você vê uma úlcera que fica amarelinha no fundo e contornada de rosa, tá? Mas a gente usa bastante a fluoresceína, normalmente já é o suficiente para você ver se tem uma lesão herpética na córnea. Tá. Então, as doenças que a gente vai poder ver, vou voltar aqui só um pouquinho, a gente pode ter doenças infecciosas, doenças de base imunológica, alguns tumores e algumas alterações secundárias a trauma, principalmente queimadura química, que é o que a gente mais vê assim, secundária a trauma. Trauma mecânico, essas coisas mais raras assim, de ter. O que a gente vai comentar agora nessa aula são as conjuntivites bacterianas e virais, que seria mais importante para quem não é oftalmologista saber lidar, conjuntivites alérgicas, falar rapidamente sobre tracoma e falar um pouquinho sobre pterígio. A conjuntivite viral seria a conjuntivite infecciosa mais comum que a gente tem. Ela normalmente, assim, um quadro clínico clássico. O paciente começa com sintoma, normalmente entre um dia e outro. Então, ele vai dormir normalmente bem, acorda no outro dia com sintoma,
ou assim, no final do dia ele vai dormir com o olho um pouco irritado e acorda normalmente com o olho inchado, com o olho vermelho e com o olho colado com um pouco de secreção. Lava o olho, durante o dia ele normalmente não junta tanta secreção, mas ele fica com aquele olho vermelho, com aquela sensação, e normalmente é um quadro viral como uma IVAS. Começa com os sintomas pioram ao longo dos primeiros dias, e depois de ali uns 3 a 4 dias, os sintomas começam a melhorar. A clínica é muito variável. Então, como eu falei, tem pouco secreção, mas a clínica é muito variável. Você tem desde um olho vermelho bem discreto, que assim dura um dia, como conjuntivites que podem durar 3, 4 meses. Assim, o paciente ficar meses com olho vermelho, com muito olho vermelho, com muita secreção, com membrana, com quimose e muito sintomático. Isso vai depender do status imune do paciente, de qual vírus que está causando infecção e qual a virulência desse organismo. E da capacidade do médico de estragar ou não o tratamento também. Pode ter adenopatia pré-auricular e submandibular, que a gente não vê na conjuntivite bacteriana, e pode ter um sintoma de IVAS associado. Normalmente, quando tem infecção de via aérea junto, a quadra conjuntival ele costuma ser depois é um sintoma tardio do resfriado, e normalmente ele é bem leve. Assim, um olho um pouquinho vermelho, com um pouco de secreção, e normalmente dura poucos dias. 2, 3 dias o paciente já está bem de novo, e normalmente está ali no finalzinho do resfriado. Formas mais sintomáticas de conjuntivite viral normalmente não tem sintomas de via aérea associado e duram um pouco mais de tempo. Tratamento é assim, conjuntivites virais comuns, adenovírus, rinovírus, eles normalmente não vão, são autolimitados, então não tem nenhum antiviral específico para você prescrever. Você vai tratar sintoma como um resfriado normal até que esse paciente melhore sozinho. Então, cuidados principalmente com compressa fria, é o que mais alivia sintoma, para diminuir aquela vermelhidão, aquela sensação do olho inchaço. Orientar, manter sempre o olho limpo, né? Não juntar secreção, não ficar com um monte de secreção grudada ali no olho. E medidas de prevenção de contágio. Então, mão limpa, rosto limpo. Agora, então, está todo mundo craque por causa do Covid, mas é mais ou menos a mesma coisa. Via de regra, conjuntivites virais comuns passam mais por contato direto, não passam por contato por ar. Mas a gente tem alguns vírus que são transmitidos por perdigoto, por aerosol, que normalmente acabam tendo conjuntivite como um dos sintomas, tá? Mas a conjuntivite por adenovírus, que é a mais comum da gente ter, que dá mais sintoma ocular, ela normalmente é por contato direto. Então, é mão, é rosto ou fomites, né? Alguma coisa superfície que acaba contaminando. A gente acaba prescrevendo colírio lubrificante para alívio de sintoma. Por fora, compressa fria. Dentro do olho, só colírio lubrificante. Botei aqui uma série de opções, porque assim, você prescrever um colírio lubrificante pelo nome do sal não é muito comum. E assim, há muita variabilidade de agentes lubrificantes com concentrações diferentes. Então, você prescreve assim, colírio de carmelose a 0,5%, é muito difícil do paciente achar isso na farmácia para comprar. É mais comum pelo nome comercial. Para uma conjuntivite viral, a gente tem aqui um monte de opção, tá? Daqui um monte de laboratório diferente, um monte de opção diferente. Para uso em baixa quantidade por um período curto de tempo, normalmente a gente não tem uma diferença tão importante da escolha deles. Não ocluir é uma doença infecciosa, como qualquer infecção, você não vai ficar abafando ali para juntar secreção, tá? Sempre manter o olho aberto. Água boricada não serve para nada, não é um antisséptico, então não entra mais, não sei nem porque que vende na farmácia, mas não presta para conjuntivite e para nada para o olho, não usa. É até pior, porque como ele não é antisséptico, você usa aquele frasquinho de água boricada que está lá guardado no armário do banheiro faz 30 anos, está contaminado, e daí toda vez você vai jogando mais sujeira para dentro do olho. É melhor lavar com água corrente, ou se quiser usar soro fisiológico, solução salina, sempre orienta aqueles frasquinhos de 10 ml que quebra a pontinha, lava e descarta.
A única coisa que está permitido reutilizar é o colírio lubrificante, porque ele ou tem um conservante que vai impedir que fique contaminado o colírio, ou tem algum sistema de filtro, alguma coisa que não vai contaminar dentro do frasco. O resto, tudo tem que ser descartável. Lenço de papel, não ficar usando toalhinha, tudo que vai usar vai descartar em seguida. Orientar não usar colírio vasoconstritor. Você tem que saber que tem alguns colírios que são lubrificantes, que vão melhorar o funcionamento da lágrima, e tem colírios que são vasoconstritores. Normalmente a base de nafasolina, parecido, mesmo princípio ativo que colírio para que solução para descongestionar o nariz. O problema do vasoconstritor, primeiro, todos eles têm conservante, e o conservante é irritativo para a superfície do olho. Outro, na hora que você pinga o vasoconstritor, na hora o olho fica branquinho, dá um alívio assim para o paciente e esteticamente tem um resultado bom, porque ele está com aquele olho vermelhão e o olho parece às vezes volta ao normal. O problema é que quando passa o efeito dele, ele faz efeito rebote. E o olho fica mais vermelho do que ele estava antes de aplicar o colírio. E daí ele se obriga a pingar de novo. Então ele fica meio que viciado, fica dependente do colírio para manter o olho mais calmo. Não é uma boa opção, a gente não costuma indicar. E colírio antibiótico não é necessário. É uma conjuntivite viral, não tem por que passar um antibiótico. Ah, mas vai que vai ter uma superinfecção por bactéria em cima. Não vai ter, é muito raro disso acontecer. Você tem uma superfície ocular que está cheia de célula inflamatória, que não é propensa para uma infecção por bactéria ali, bactéria que cair ali em cima vai morrer. Então, não tem necessidade de ficar usando antibiótico nesses casos. Fiz só um parênteses aqui com o Covid, porque está na voga, aí todo mundo está falando, né? Um dos sintomas é conjuntivite. É um sintoma bem atípico e bem pouco frequente. E assim, normalmente são sintomas bem brandos. Como eu falei, são esses quadros virais que você tem outros sintomas importantes, normalmente você pode ter um sintoma conjuntival associado. Mas normalmente é um sinal leve, né? O mais preocupante é mesmo a pneumonia. Normalmente, a probabilidade é que você tenha se contaminado daí quando faz conjuntivite por aerosol que chegou no teu olho, então alguém cuspiu, né, no teu olho. E ele vem normalmente parece que chega antes dos sintomas pulmonares, então seria um alerta, assim, puxa, alguém deu positivo e está com conjuntivite, ficar esperto que ele pode ter um quadro pulmonar. Pelo menos é o que está sugerido, ainda não tem evidência muito disso. E eu botei aqui só a carinha do chinês, que foi um dos primeiros que começou a falar sobre o Covid agora em dezembro, quando começou a crise lá na China. Ele era um oftalmologista e, coitado, morreu do Covid. Conjuntivites bacterianas, então. Elas também são comuns, mas se a gente comparar com as conjuntivites virais, elas são menos frequentes. É difícil a gente dizer qual que é mais comum do que a outra, porque assim, a gente não tem nenhum estudo público que assim rastreie todas as conjuntivites atendidas em todos os lugares. O que a gente tem é normalmente estudo em centro de referência. E como a conjuntivite bacteriana, se você prescreve um antibiótico, ela melhora mais rápido, e a conjuntivite viral, ela não melhora, ela tem que esperar o curso normal. Normalmente, aquela conjuntivite que é atendida no posto e que é prescrito antibiótico, se ela é bacteriana, ela melhora. Se ela é viral e não melhora, o médico do posto fica na dúvida se ele está tratando certo e manda para o oftalmologista. Então, se vocês acompanharem o pronto-socorro ali do evangélico, vocês vão ver que é dificílimo chegar a uma conjuntivite bacteriana, porque se é bacteriana, o médico do posto já passou antibiótico, ele já melhorou, não precisou ir para o evangélico. E se é viral e não melhorou, o médico fica na dúvida e manda, e a gente acaba atendendo muito mais viral. Então, não se sabe muito bem qual que é a prevalência. Parece que a viral é mais comum do que a bacteriana. A gente acaba vendo mais, mesmo no consultório particular, a gente acaba vendo mais viral do que bacteriana. Também começa no olho e passa no outro, via de regra. Às vezes começa com sintoma binocular, tanto uma quanto outra. Mas os sintomas são mais rápidos, a evolução é mais rápida do que a conjuntivite viral. Ela começa com, assim, às vezes o paciente já
começa no meio da tarde e à noite ele já está com o olho bem vermelho, com secreção, e acorda com o olho pior. A queixa normalmente é secreção em abundância e precisa lavar o olho várias vezes ao dia para manter o olho limpo, diferente da viral, que é secreção mais no começo do dia. Tá? Se souber só esse padrão da secreção já ajuda um monte, saber se é bacteriano ou se é viral. Mas secreção, como eu falei, precisa lavar o olho várias vezes por dia. Normalmente não faz adenopatia, tá? Salvas aí algumas bactérias atípicas que costumam fazer algumas infecções mais crônicas. A via de regra, conjuntivite bacteriana da comunidade não tem linfonodo. O tratamento é basicamente igual à conjuntivite viral. Tá? Então, ela também é uma doença autolimitada. Se você não tratar, ela vai melhorar. Mas também, cuidado de higiene para não prescrever para os outros, compressa fria, lubrificante, não usar boricada, não usar vasoconstritor. O antibiótico, só que a gente pensa se vale a pena ou não vale a pena. Tá? Teoricamente, se é uma infecção autolimitada, eu não precisaria tratar com antibiótico. Se ela vai melhorar sozinha, por que eu vou dar um antibiótico? Vou expor esse paciente a um antibiótico, vou selecionar micro-organismo para resistência para uma infecção que ia melhorar de qualquer forma. Então, sempre é uma dúvida a necessidade do antibiótico, e assim, a Cochrane faz uma série de meta-análises de várias áreas, e um trabalho que eles fazem recorrente, assim, é um trabalho que eles renovam, digamos assim, de tempo em tempo, é saber se vale a pena usar antibiótico na conjuntivite bacteriana. E a última revisão que eles fizeram foi em 2012, já faz um pouco mais de tempo, é uma meta-análise, então eles pegam vários artigos, né, de revisão e fazem leem todos e tentam chegar num consenso. E nesse último trabalho, o consenso é de, sim, deve usar o antibiótico. Porque o antibiótico na conjuntivite bacteriana, ele tem a vantagem de melhorar mais rápido, então esse paciente cura a conjuntivite dele com mais rapidez do que se eles não tivessem usado. Os sintomas melhoram muito mais rápido, normalmente 24, 48 horas depois de começar a usar antibiótico já tem uma melhora importante nos sintomas e diminui a infectividade. Então, a partir do momento que você começa a usar um antibiótico, a concentração de bactéria que você tem na superfície do olho cai um monte e a chance de você transmitir para outras pessoas diminui muito. Tá? Então, a vantagem seria principalmente para diminuir o tempo de transmissibilidade e você cortar esse ciclo de ficar espalhando conjuntivite para todo mundo. Tá? Com relação à escolha do antibiótico, a gente ainda tem uma ótima resposta com antibióticos de primeira linha, né? A gente pega aqui uma tobramicina, uma gentamicina, que são drogas que já vêm sendo usadas para conjuntivite bacteriana de muito tempo, ainda tem uma ótima resposta para conjuntivite Oi? Vem brincar. Eu já vou brincar com você, o papai tá dando uma aula. Dar aula em casa é isso, né? Espera só um pouquinho, querida, já vou lá falar contigo. Com relação aos antibióticos, então, a gente pode escolher. A gente tem um monte de opção. Os antibióticos aí de primeira linha, aminoglicosídeo, macrolídeo, ainda funciona muito bem. Então, ainda a minha sugestão é para conjuntivite bacteriana adquirida na comunidade, trata com tobramicina, que vai melhorar rápido. Posologia, que é um pouco chata, tem que usar aí um intervalo mais intenso a cada 4 horas por 7 dias. Normalmente não precisa pedir para pingar no período noturno. O que você pode pedir, às vezes, se o paciente está muito sintomático, é para intercalar com uma pomada. Então, ele pode usar o colírio durante o dia, que é mais confortável, e aplicar a pomada antes de dormir, que ele vai ficar com a medicação por tempo prolongado em contato com a superfície do olho. A gente deixa aqui, principalmente as quinolonas de quarta geração, que tem um espectro bem mais amplo, para infecções mais graves. Então, não é que não possa usar para conjuntivite, é que assim, o MOX, o GAT e o besifloxacino
na hora que você realmente vai precisar deles, seriam em ceratites, seriam em infecções da córnea, que são infecções mais graves. Você não pode correr o risco de perder tecido, você tem que ter uma resposta antibiótica muito rápida. Então, você ficar queimando antibiótico numa conjuntivite que é autolimitada, seria melhor você preservar esses antibióticos, né, nessas outras situações. Mas para aquelas pacientes que têm, principalmente, dificuldade na posologia, então, criança que é muito resistente a usar colírio, as quinolonas de quarta geração têm uma posologia mais flexível, você não tem aquele intervalo tão regular, então você pinga menos vezes para o paciente ter uma resposta boa. Mas você não tem nada que demonstre que uma quinolona de quarta geração vai ser superior a uma tobramicina, por exemplo. E com relação ao corticoide, assim, o corticoide, o paciente adora, porque assim, na hora que começa a usar, os sintomas melhoram um monte. Aquele olho vermelho diminui um monte, a sintomatologia dele em geral melhora edema, melhora inchaço. O problema é que o corticoide ele tem um potencial de dano, de iatrogenia enorme. Tá? Então, todos aqueles colírios que terminam em corte, dex, D ou pred, evitem. Tá? Então, vai prescrever tobramicina, passa o Tobrex, o Tobranom, não passa o Tobracorte, o Tobradex, o Biamutil, não Biamutil D, o Zimar ao invés do Zipred, porque todas essas que têm o antibiótico junto com esse final, aqui tem corticoide junto, ou tem dexametasona ou tem prednisolona junto. E qual que seriam as complicações? As mais clássicas descritas são cataratogênese e glaucoma. Catarata, principalmente naqueles que usam corticoide por período muito prolongado, e glaucoma, você pode aumentar rápido, então pacientes que são córticos sensíveis, usando 1 ou 2 gotinhas do corticoide, pode aumentar e fazer crise de glaucoma com uma PIU muito elevada. Então, é sempre um risco se você está prescrevendo em quem tem suscetibilidade. Outra que, assim, o corticoide é um imunossupressor. Você vai estar ali inibindo, cortando a cascata inflamatória, você aumenta a virulência e você vai prolongar o tempo de doença. Então, você acaba facilitando com que essa infecção perdure por mais tempo e transmita para outras pessoas por mais tempo. Ela também facilita com que o agente, principalmente os vírus, eles penetrem um pouco mais no epitélio, principalmente no epitélio corneano. E uma complicação que a gente vê em algumas conjuntivites é esses infiltrados que fazem na região subepitelial da córnea, a gente chama de nubécula, essas bolinhas, que são infiltrados onde a gente tem o vírus que penetrou o epitélio até a camada basal, morreu, e os fragmentos do vírus ficaram ali. E até o organismo remover tudo isso, ele faz uma reação inflamatória aqui, só que isso deixa a córnea toda irregular. Então, são pacientes que normalmente têm a conjuntivite, melhoram, e depois que eles tiveram conjuntivite, eles ficam com essas bolinhas e piora a visão um monte. E para tirar isso do olho, às vezes eles precisam daí usar um anti-inflamatório corticoide por meses, anos a fio, para você ter uma boa visão e não ficar com uma sequela. E só porque o infeliz resolveu usar o corticoide durante a infecção ativa. E se for herpes, então aqui quem tinha perguntado, um desenho de uma lesão por herpes corado com fluorescina, você vê que ele desenha o meio da lesão aqui de verdinho. O herpes, ele, quando faz a ceratite por herpes, é um quadro bem clássico. É fácil do oftalmologista bater o olho, olhar isso aqui e falar, isso aqui é um herpes, vai tratar com antiviral. Mas a primo-infecção normalmente é uma conjuntivite viral como por adenovírus, como qualquer outro vírus. E se você jogar um corticoide nessa prima-infecção, você vai estar facilitando com que o herpes vire um herpes corneano e que isso progrida com uma infecção no estroma da córnea e ainda se faz com que isso fure por iatrogenia tua. Se você não fizesse nada, e mesmo que tivesse uma ceratite, isso daqui é salto limitado. Então, se for para vocês gravarem alguma coisa da disciplina da oftalmologia, não é nem só dessa aula. Quem o de oftalmo quer fazer ortopedia, sei lá, e não gosta, nem chega perto do olho, se for para gravar alguma coisa, é que vocês não deveriam usar corticoide nunca. Nunca. Colírio de corticoide não se prescreve por quem não é oftalmologista. Até algum oftalmologista, tem oftalmologista que também não poderia usar corticoide. Mas assim, quem não é, por favor, gravem que se forem passar qualquer coisa, vão passar antibiótico sem o corticoide, tá? Para qualquer coisa.
A gente tem também as conjuntivites hiperagudas, que seriam as conjuntivites por gonococo. Então, aquele paciente que pegou gonorreia, que tem sintoma de geniturinário, ele pode, por um problema de higiene, passar a mão no olho e pode ter a conjuntivite por causa disso. A grande diferença das conjuntivites bacterianas normais é que é muito mais secreção mesmo. O paciente chega com o olho assim, você fala, nossa, que pessoa porca, né? Nem limpa o olho. Ele pode ser porco porque ele, né, ele contaminou o olho dele, mas ele lava o olho dele, em menos de 5 minutos o olho já está assim de novo. É muita secreção mesmo. Produz ela é hiperaguda mesmo. E o grande problema do gonococo é que o gonococo ele tem a capacidade de penetrar o epitélio íntegro da córnea. E isso acontece normalmente próximo da conjuntiva. Então, ele consegue entrar na córnea, na beiradinha aqui na borda, e fura com uma rapidez enorme. Então, aqui é um paciente que tinha uma conjuntivite por gonococo, furou a córnea dele aqui na borda e ele está com a íris para fora aqui do olho. Para corrigir isso daqui é extremamente difícil. Primeiro porque está com infecção ativa. E outra que para a gente reconstruir o furo ali no limbo tecnicamente é bem complicado. Então, conjuntivites hiperagudas, pensar em gonococo e até assim, se tiver dificuldade em encaminhar para um oftalmo com rapidez, faz uma dose única de ceftriaxona intramuscular que você vai estar tratando. Tá? Ceftriaxona, 1 grama intramuscular em dose única, teoricamente é o tratamento de eleição. Faz, na dúvida faz e depois manda para frente para tratar o olho. Conjuntivites alérgicas. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum intervalo? Porque né, já passamos aí quase 1 hora. Ou pode tocar para frente? Pode ir? Pode ir, professor. Pode? Beleza. Então vamos lá. Opa. Aqui. Conjuntivites alérgicas, então, vai chamar a atenção da conjuntivite alérgica o prurido. Coceira é o sintoma de número 1. Conjuntivite alérgica que não tenha coceira, a gente sempre vai duvidar que seja alérgica. Não é impossível, mas é muito raro. E tudo aquilo que coça, a primeira coisa que a gente vai pensar é alergia. Às vezes não é, mas normalmente é o que a gente pensa. Normalmente a gente vai ter... Pera só um pouquinho. Maria está perguntando só se a tobramicina pode lesionar o olho se tem a ver alguma lesão de córnea. Não, a gente usa a tobramicina para algumas infecções específicas de córnea. A tobramicina pega muito bem pseudomonas. Pseudomonas é um bichinho que costuma fazer infecção corneana e tem um espectro muito bom. A gente usa até em dosagem bem alta, não tem problema. Pode usar a tobramicina sem galho. Espera que tem mais alguém. Espera que eu estou passando aqui sem querer. Tá? O início, normalmente, de um quadro alérgico nas conjuntivites mais brandas, que são as mais comuns, que é a sazonal e a perene, normalmente o paciente é aquele paciente que, na maioria do tempo, não tem sintoma, mas tem uma história de rinite, asma, atopia, e pontualmente, porque ele entra em contato com o alérgeno, ele começa com um sintoma ocular, com coceira, olho vermelho, pode ter quimose, normalmente com uma reação papilar mais leve, mas a gente tem alguns quadros mais graves de conjuntivites, que a gente chama de ceratoconjuntivites alérgicas, porque elas podem danificar a córnea, então inclui o cerato de córnea no nome delas, que são a ceratoconjuntivite vernal e a ceratoconjuntivite atópica, que elas fazem daí esse tipo de alteração na pálpebra, que são as papilas gigantes. Então, aquelas papilas que eram pequenininhas, assim, bem lisinhas, elas vão coalescendo e fazem essas papilonas, fazem essas bolatonas, e isso dá super desconfortável para o paciente. Então, esses casos são casos mais graves que o tratamento realmente vai ter que ser um pouquinho mais intenso. Mas, assim, conjuntivites brandas, a gente costuma usar, orienta higiene, lubrificante, mas a gente costuma usar colírio antialérgico, onde a gente vai ter, normalmente, o que a gente usa com mais frequência hoje são colírios que a gente chama que tem duplação.
Eles são colírios que são antihistamínicos e também são estabilizadores de mastócito. Então, eles vão inibir, ele bloqueia o receptor no vaso e no nervo para aquele paciente que já tem histamina liberada na conjuntiva, então que já está numa vigência de uma crise, para cortar a crise. Então, com aquele paciente que começa com coceira, pinga, ele consegue melhorar na hora. E ele também tem uma função de estabilizar mastócito para que aquele mastócito não degranule a histamina. Então, com o passar do tempo, ele pode usar essa medicação cronicamente para evitar de ter uma crise. Tá? Lubrificante com compressa fria, e a gente normalmente reserva corticoide, pode ser usado eventualmente, para casos refratários com sintomas graves. Normalmente usa em baixa dosagem por período um pouco mais curto. Falar um pouquinho só da clamídia. A clamídia a gente vê muito raramente hoje. O tracoma, é, é, a gente acaba falando mais por questão histórica, porque ainda no mundo é uma importante causa de cegueira, mas aqui no país ele não é mais endêmico, é ainda endêmico em algumas regiões da África, mas ainda é uma das principais causas mundiais de cegueira irreversível. A gente vai ter, por clamídia, a clamídia de inclusão do adulto, que é uma conjuntivite crônica de ST. Então, é a paciente que tem a clamídia genital, passa para o parceiro e pode ter conjuntivite secundária. O tracoma, o problema dele é que, assim, a gente tem infecções repetidas vezes, e essa infecção vai gerando uma cicatriz na conjuntiva até que danifica toda a superfície ocular. Então, ela não é uma DCT e ela é transmitida por inseto. Então, a mosca contaminada pousa no rosto da pessoa, contamina, porque ela chega muito próximo da região periocular, o paciente tem o quadro conjuntival, tem aquela conjuntivite e melhora. Só que dali a pouco a mosca vem e pousa de novo, e daí faz uma segunda vez a conjuntivite, e fica pegando a conjuntivite repetidas vezes. Então, o problema dela é que ela é uma ceratoconjuntivite granulomatosa recidivante. E essa recidiva vai fazendo com que a conjuntiva da pálpebra, a conjuntiva tarsal, principalmente a superior, ela comece a fazer esse infiltrado inflamatório crônico, forma essa cicatriz faz com que a pálpebra vire para dentro, os cílios começam a virar para dentro, a gente chama de triquíase, isso quando o cílio começa a virar para dentro, e esse trauma do cílio com a superfície do olho gera essa opacidade corneana. Tá? Tratamento normalmente com azitromicina, dose única, e vai fazer a correção se tiver alteração palpebral. E profilaxia, naqueles casos onde tem população com muita gente infectada, acaba usando disseminado colírio de tetraciclina. O Fernando só está perguntando se alguma recomendação do uso do Patanol e do Octifen. Os antialérgicos, esses de duplação, a posologia deles variam em bula de 1 a 2 vezes por dia. Então, para quem tem sintoma crônico, para evitar de ter crise, pinga todo dia uma gotinha de manhã ou à noite, ou uma vez por dia, dependendo qual deles. Na bula normalmente é escrito. Mas para aqueles que não têm sintoma frequente, dá para deixar orientado a pingar uma gotinha quando começar com coceira. E assim, não tem problema pingar mais de uma vez ou várias vezes por dia. É até melhor pingar mais vezes o colírio do que ficar esfregando com a mão. Mas não tem assim em bula 1 a 2 vezes por dia, mas se precisar usar mais vezes por dia quando tiver crise de coceira, pode usar também. Vamos seguir aqui, e para terminar logo, vamos falar aí do pterígio. O pterígio, a gente pode caracterizar como uma lesão tumoral, mas é essa massa conjuntival aqui que começa no limbo e é que ela progride e avança sobre a córnea. Normalmente ela vai estar na região interpalpebral, principalmente aqui na conjuntiva bulbar nasal, mas pode ter temporal também. E classicamente ela tem os vasos radiais. Os vasos acompanham aqui da conjuntiva em direção à região central da córnea. A gente divide ele em 2 partes, a cabeça, que é a parte que está por sobre a córnea, e o corpo, que é a parte dele que está sobre a conjuntiva. A maior parte deles são nasais. Quando tem o temporal aqui do outro lado, normalmente tem o nasal associado. Costumam ser bilaterais, mas normalmente assimétricos, mais comum em homem jovem.
e principalmente está relacionado com exposição solar. É o que é o fator de risco mais predisponente. Então, regiões quentes com bastante incidência solar e principalmente em pessoas que trabalham em ambiente aberto e não se protegem, são os que têm pterígio com mais frequência. O crescimento costuma ser bem irregular, tem gente que avança rápido, tem gente que tem um pterígio pequenininho e não avança mais, e sintomas normalmente vão incluir ali ardência, coceira, olho vermelho, sensação de corpo estranho, e tratamento assim, o básico é um tratamento clínico com lubrificante, pode usar eventualmente colírio anti-inflamatório não esteroide por período curto, assim, usa 3, 5 dias quando tem o olho muito irritado, mas naqueles casos que estão refratários ao tratamento clínico ou que o pterígio está avançando, está crescendo, avançando a região central da córnea, para que você evite que ele perca a visão definitiva, porque aquele pterígio vai gerar uma cicatriz ali na córnea se você tirar ele, e para o paciente não ter sintoma, você pode retirar ele. O problema da ressecção do pterígio é que ele sempre tem chance de recidivar. Então, a dúvida sempre é qual a técnica cirúrgica que vai induzir uma menor recidiva do pterígio. Então, eu posso só remover ele, corto ele ali para fora e deixo a esclera exposta, ou eu posso retirar e colocar alguma coisa no lugar. Posso colocar um retalho da própria conjuntiva, pego um pedacinho da conjuntiva bulbar de outra parte do olho e coloco na região. Posso colocar mucosa oral, assim, dá para tirar um pedacinho aqui da mucosa do lábio, ou membrana amniótica, quando o neném nasce, assim, a parte da membrana que está recobrindo a placenta, ela é um tecido muito bom para reconstrução de superfície ocular, ele é um tecido bem lisinho, que não tem proteínas de superfície que vão estimular o sistema imunológico, então ele é muito biocompatível. Então, para reconstrução de superfície a gente usa também, e pode ser usado também um quimioterápico que chama mitomicina C, que ele é uma medicação que inibe a replicação do DNA. Então, você inibe a proliferação de célula de fibroblasto naquela região e você consegue ter uma reação cicatricial melhor. O que a gente costuma usar com mais frequência, que é o que teoricamente em trabalho mostra melhor resultado, é você remover a lesão, tirar um retalho da conjuntiva bulbar de outra região do olho e colocar naquela região e daí você sutura com pontinho ou cola com cola biológica, cola de fibrina. Resultado normalmente é bom, se você faz a cirurgia direitinho e o paciente se cuida no pós-operatório, se protege do sol, tal, a chance de recidiva é pequena e normalmente tem uma cicatrização muito boa. É mucosa, como mucosa de boca, então assim, a cicatrização é boa, é rápida, é só uma cirurgia desconfortável para o paciente que acaba mexendo bastante na superfície. E pterígio vai fazer diagnóstico diferencial aí com algumas lesões. A gente tem o que a gente pode denominar pseudopterígio, que seriam outras agressões da córnea, então uma queimadura, um trauma químico, que você vai ter esse crescimento, esse avanço da conjuntiva para tentar proteger a córnea. Normalmente pega em região que não é a região interpalpebral, pega aqui normalmente inferior ou superior. A gente tem as neoplasias, são lesão tumoral que é câncer, que é o carcinoma. A gente vê que o padrão de vascularização é diferente, pode ter essa coloração mais esbranquiçada, ou pode ter um aspecto mais papilomatoso. A gente acaba vendo que o aspecto é um pouco diferente do pterígio clássico. Mas o pterígio, toda vez que você vai operar, a indicação é sempre você tirar aquele tecido e sempre mandar para a patologia, porque às vezes o aspecto clínico é de um pterígio simples e o anátomo patológico vai acusar se aquele lesão tem célula neoplásica ou não. E a gente tem ainda a pinguécula, que seria essa lesão aqui que fica contida na conjuntiva. O tecido, histologicamente, ele é indistinto do pterígio, só que é quando o pterígio ainda não avançou do limbo para a córnea. Ele está restrito à conjuntiva, a gente chama ele de pinguécula. Tá? Acho que chegamos ao fim. Chega?
Aqui. Então, tá, o Fernando está perguntando com relação do pterígio, qual que seria a minha opinião do autoenxerto rodado. Veja, tem o autoenxerto, que é o que eu coloquei ali, é a melhor opção de cirurgia. A gente tem a opção de você fazer enxerto ou retalho. Enxerto você é o que estava ali na foto, quer ver? O enxerto você tira de um lado e coloca do outro. O retalho você pega da região adjacente aqui onde você removeu o pterígio e você gira a conjuntiva para o lateral, gira esse pedículo e sutura na região. Tá? O enxerto que você tira de um lado e coloca do olho, o resultado parece ser melhor do que o retalho. Tá? Acaba sendo um pouquinho melhor. Naqueles casos onde o pterígio é recidivado, já começa a ficar um pouquinho mais difícil, a gente normalmente daí acaba usando um enxerto e associa com a mitomicina junto, que é o que normalmente dá um resultado, assim, a chance de recidiva é melhor. Mas numa cirurgia primária, se você fizer direitinho só com enxerto, dificilmente vai ter alguma recidiva. Certo? Beleza. Tá, o Matheus está perguntando se tem indicação, benefício de tratamento do pterígio mesmo que o paciente esteja sintomático. Não, se está sintomático não faz nada. Só orienta ele a tomar cuidado para não com exposição solar, para que o pterígio não aumente. Mas é mais frequente a gente ver gente com pterígio que não tem queixa nenhuma. Ou que vem com queixa e quando você explica que você vai ter que fazer uma cirurgia para tirar aquilo, eles se assustam e preferem usar colírio. Normalmente com colírio você consegue manter esse paciente assintomático e protegendo do sol a chance de progressão é pequena. É mais comum a gente ver pterígio no SUS mesmo, porque assim, a gente pega mais paciente que tem dificuldade para chegar e fazer tratamento ou que trabalha mais em ambiente externo. Então, a gente vê no ambulatório aqueles pterígios bem maiores que merecem tratamento, porque se ele avança para a pupila, perde visão, porque tem alguma coisa na frente do teu olho. E na hora que você tira aquilo, ele vai deixar uma cicatriz na córnea, naquela região. Então, você pode ter um prejuízo importante. E, às vezes, estaria indicado para aqueles pterígios que estão chegandinho ali, ou paciente que já está com a visão ruim. Mas no consultório, que você acaba pegando aqueles pterígios pequenininhos que estão só no cantinho do olho, é questão estética ou questão de próprio desconforto, se vai operar ou não. Certo? Gente, eu vou, na sequência, eu vou depois marcar, então, a aula prática na terça-feira, às 9 horas da manhã. A gente vai continuar falando sobre conjuntiva, mas daí eu vou pegar casos clínicos e daí a gente vai discutindo. Mantemos da mesma forma. Eu vou passar o link como eu passei para vocês pelo Pedro, que daí com o Zoom, entrando aqui como médico usuário, eu estou usando o login, o login do médico de olhos, eles estão pagando, então não tem limite de tempo, não, a gente não precisa ficar reiniciando. A aula inteira gravada e os slides, eles ficam lá no blog do hospital, então vocês conseguem baixar a aula inteira por lá mesmo. Tá? Na hora que gravar aqui, eles já conseguem salvar lá direto. Assim que tiver com o link, eu já disponibilizo para vocês, beleza? Certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Aqui está o meu e-mail. Eu não sei se ainda estão enxergando, mas dá para ver o meu e-mail ali embaixo. Pode me mandar ou qualquer coisa, terça-feira que vem a gente conversa. Beleza? Gente, bom resto de dia para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição.